Fala meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, Luciano Matos na área. Vídeo um pouco diferente dessa vez aí, né? Resolvi gravar de forma gratuita aí para vocês, né? Que me seguem lá no Instagram, no @LucianoMatos19, aqui no YouTube, né? Uma aula, né? Sobre o tema fontes do direito penal, né? Sempre vem caindo aí em concurso público e sei, né? Que é uma galera concurseira aí que está assistindo esse vídeo, né? Luciano, tá todo arrumadinho aí, foi fazer exame de fezes, quase isso, né? Não falei para vocês aí que eu fui aprovado na UAB aí, né? Então se eu quiser advogar aí, basta sair da polícia, né? Mas por enquanto não quero, não prefiro continuar na polícia aí, né? Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Então vamos lá, sem ladainha, sem churumelas, para o vídeo não ficar muito longo, né? Você vai quando terminar esse vídeo aí, né? Vai saber tudo sobre as fontes do direito penal. Então vamos lá, o conceito comum, né? Para você ter uma noção do que vem a ser uma fonte, né? Um conceito comum de fonte é onde nasce algo, né? Onde surge algo aí. Por exemplo, uma fonte de água, onde brota, né, a água. Trazendo para o conceito jurídico aí, né? Seria onde surge a lei, né? Trazendo para o conceito jurídico, em especial para o direito penal, né? A melhor matéria aí do curso de direito, é direito penal, né? Seria onde surge aí a lei penal, né? Então você vai aprender aí como surge, onde surge a lei penal, né? Fontes do direito penal, né? Pode ser material ou formal, né? Fonte material diz respeito aí de quem pode criar a lei penal. A fonte formal, né, qual é a forma exigida para a sua Constituição. A lei penal, professor, ela pode ser criada aí, né, por meio de lei ordinária, por meio de medida provisória, né, por meio de lei complementar. Seria como se exterioriza, tá beleza? A lei penal, né? Então, vamos focar agora na fonte material. Quem cria, Luciano, o direito penal aqui no Brasil são os órgãos? Quais órgãos, Luciano? É a União que cria o direito penal? São os municípios? É o Distrito Federal? São os estados? São os territórios, né? Vamos ver isso agora, né? Onde é que a gente acha isso em nosso direito? No artigo 22 da nossa Constituição Federal. Lá disciplina certinho, né? Lá nos ensina quem é que pode criar o direito penal. Vamos lá? Artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Olha o nosso direito penal aí no inciso 1 do artigo 22. Então já sabemos, né, que compete aí à União legislar sobre matéria penal. Em regra, né, a União legisla sobre matéria penal. Em regra, a União cria lei, né? Luciano, você disse em regra aí, né? E minha vozinha sempre dizia, toda regra tem exceção. E ela tá certa, né? Sempre quando falarmos no direito em regra, é porque existe exceção ou exceções, né? Nesse caso aqui, vamos ver, né? Excepcionalmente, os estados poderão legislar sobre matéria penal, desde que haja delegação da União, né? Nesse sentido, questões específicas e através de lei complementar, né? Então preste atenção nisso. O artigo 22, o mesmo artigo 22 ali, né? Em seu parágrafo único, artigo 22 da Constituição Federal, em seu parágrafo único, diz que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas, né? E matérias relacionadas neste artigo. O que isso quer dizer, né? Lei complementar, então não é qualquer lei, né? Daqui a pouquinho eu vou esmiuçar isso, né? Poderá autorizar os estados, então deve ter uma autorização, né, da União aí, a legislar sobre questões específicas, ou seja, tem que ser questões específicas, não é qualquer coisa aí das matérias relacionadas neste artigo.
Quais as matérias, Luciano? Fale aí, né, relacionadas neste artigo. Falei agora há pouco. Direito civil, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, né? Então, a exceção aí, até agora você aprendeu o quê? Né? Que em regra, cabe à União legislar sobre matéria penal. Mas minha vozinha dizia que toda regra tem exceção. A exceção qual é? Os estados, né? Os estados podem legislar sobre matéria penal, desde que, né, por meio de lei complementar, né, que difere de lei ordinária, né? Fale aí, Luciano, qual a diferença de uma lei complementar para a lei ordinária, né? O quórum para sua aprovação, né? Como assim? A lei ordinária, para ela ser aprovada, basta ter a maioria simples ali dos deputados federais, por exemplo, né? Falando aí do Congresso Nacional, né? Uma lei federal, né? Na Câmara dos Deputados, tá ali, Câmara dos Deputados, maioria simples dos deputados federais aprovam a lei. Pronto. De 200 deputados presentes, por exemplo, né? 101 deputados ali votam a favor da aprovação dessa lei. Pronto. Maioria simples, né? Por que maioria simples? Porque o total de deputados federais, você sabe, 513, né? É deputado federal para dedéu. Né? Eu também compreendo, concordo com você aí, né? Que é uma quantidade absurda. Para que isso tudo? Né? Mas é assim que é o nosso direito. Então, maioria simples é isso, é a maioria dos presentes. Se tem 200, né? 101 votou a favor aí, acabou. Maioria simples. Maioria absoluta é para aprovação de lei complementar. Como assim? O que significa isso? A maioria absoluta dos 513 deputados federais, por exemplo, né, tem que ter o quórum aí para uma aprovação de, no mínimo, 257 deputados, né? O pessoal ali votou a favor, acabou, né? Pronto, uma lei complementar aí foi aprovada. Tá, beleza? Então, o que difere uma lei ordinária de uma lei complementar, né? É basicamente isso, o quórum, tá certo? Lei ordinária, maioria simples, lei complementar, maioria absoluta, né? Então, vamos lá, exceção, os estados, através de lei complementar. Você já sabe a diferença para a lei ordinária, né? Autorização da União. A União tem que autorizar, né? Não é bagunçado assim, não. O estado, ao seu bel prazer, legislar sobre matéria penal, tá beleza? E questões específicas, né? Exemplo aí, crimes ambientais locais. O Estado não pode, né, legislar sobre qualquer coisa, mesmo depois da lei complementar e da autorização da União, tá beleza? Tem que ser aí questões específicas. Então vamos lá, até agora você já aprendeu aí, né, que as fontes do direito penal, material e formal. Material, quem cria, né, a regra é a União, que cria aí a lei penal. Existe exceção, Luciano? Sim, né, minha vozinha sempre dizia, toda regra tem exceção. Os estados, desde que, né, preste atenção nesses 3 pontos aqui, lei complementar, matéria específica e autorização da União, tá beleza? Vamos lá, né? Agora vou falar aí sobre a fonte formal, né, que é a forma exigida para a sua Constituição, é a exteriorização, tá beleza? A fonte formal, para complicar só um pouquinho aqui para você, ela se subdivide, né? Fonte formal imediata ou direta e tem a fonte formal mediata ou indireta, né? A fonte formal imediata ou direta diz respeito das leis em sentido estrito, né? Já as fontes formais mediatas ou indiretas, né, tem um poder aí de influenciar na criação das leis em sentido estrito. Por exemplo, são o quê? Os princípios gerais do direito, né, os costumes, a doutrina, a jurisprudência e por aí vai, tá certo? Então, fonte formal imediata ou direta, né, é a lei em sentido estrito. Fonte formal mediata ou indireta tem um poder de influenciar, né,
que o quê? São os costumes, a doutrina, jurisprudência e por aí vai, tá certo? Então, vamos lá, né? Luciano, me fale uma coisa aí. Medida provisória pode criar lei penal, né? Primeiro você tem que ter uma noção, tem que saber o que vem a ser uma medida provisória para quem não sabe, né? Então vamos lá. Medida provisória, o que é? É ato unipessoal do presidente da República com força imediata de lei, sem a participação do poder legislativo, que somente será chamado a discuti-la e aprová-la em momento posterior. O pressuposto da medida provisória, de acordo com o artigo 62 da Constituição Federal, é urgência e relevância cumulativamente, né? Então você já sabe aí, isso aí é pegadinha de concurso público, sempre cai, né? Pressuposto da medida provisória, urgência e relevância cumulativamente, né? Não é urgência ou relevância, é urgência e relevância, né? Então, você já sabe aí também que medida provisória não é lei, mas tem força de lei, né? Não é lei, mas tem força de lei. Parece, mas não é. Não confunda Frei Damião com freio de caminhão, né? Vai devagar aí, medida provisória não é lei, mas tem força de lei. Então você viu aí, né, que é ato unipessoal do presidente da República, o presidente da República que cria aí medida provisória, né? Vamos lá no artigo 62, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, né, para ver o que diz aí a respeito da medida provisória. Vamos lá? Artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 1, relativa à linha B, direito penal, processual penal e processual civil. Olha que maravilha aí, né? O nosso direito penal, a melhor matéria do curso aí de direito, né? Presente mais uma vez, tá certo? Na linha B aí, inciso 1 do artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria penal, né? Por mais que o presidente da República queira criminalizar alguma conduta, né? Não pode. Tá aí. Imagine aí, né? Por quê? É vedada a criação, né? A edição de medida provisória sobre matéria penal. Imagine você aí, né? O presidente da República atual, Bolsonaro, né? Tem raiva aí, ele lembra sempre da avó dele, falando que quem bebe leite e chupa manga, né? Vai morrer. Então ele pensando, poxa, se eu criminalizar essa conduta, né? Aí eu vou evitar, né, que algumas pessoas morram. Então imagine aí ele, né, criminalizando a conduta de chupar manga aí e beber leite. Né? Ele falar, quem chupa manga e bebe leite é vagabundo, tá ok? Imagine aí. Aí ele edita uma medida provisória criminalizando essa conduta, né, para que as pessoas não morram, né? Por isso que tem esse tipo de coisa. Imagine também, né, Lula tentando evitar isso, a morte, né, dos cidadãos brasileiros aí, criminalizando a conduta de chupar manga e beber leite, né? Ele falando aí, nunca antes na história desse país um presidente amou tanto o seu povo. Aí vai lá e, pô, criminaliza a conduta. Quem chupar manga e beber leite, né, a partir de agora aí é crime. Então não pode. Falei isso, dei esse exemplo besta aí, para quê? Para vocês terem uma noção. Vocês nunca mais, né, irão esquecer disso. Medida provisória, né? É vedada a edição aí de medida provisória sobre matéria de direito penal, tá certo? O presidente da República aí, por meio de medida provisória, não pode, né, legislar sobre matéria penal, tá certo? Agora, algumas curiosidades aí, né? Curiosidades aí que você precisa saber, que sempre cai em concurso público. Pode vem muito aí, vem muita pegadinha. Então, para você já ter uma ideia, certo? Vamos lá, né? Lei ordinária é a forma mais comum de legislar sobre a matéria penal. A forma mais comum de legislar sobre matéria penal qual é?
através de lei ordinária, né? Lei complementar pode legislar sobre matéria penal, né? A lei complementar pode legislar sobre matéria penal. Emenda constitucional, professor. Fale aí que eu tô para ficar doido. E pode, né, criar lei penal por meio de emenda constitucional? Pode, né? Por quê? Porque não existe nenhuma vedação, mas não é tradicional, né? Seria a mesma coisa de eu querer ir para um ponto, né? Vamos supor que você está na minha frente aí, na sua cadeira, e eu quero chegar até você, né? Numa sala física aí, nós dois. Eu posso ir andando até você, né? Ou posso ir rastejando. Eu indo, né, andando até você, eu vou chegar, vou cumprir meu objetivo. Se eu for rastejando, deitado, vai demorar mais, é mais chato, vou me machucar, mas também vou cumprir o meu objetivo, né? Porém é mais difícil eu ir rastejando. Para que eu ir rastejando, sendo que eu posso, né, me deslocar até você aí caminhando, andando? É por isso que o legislador, né, ele não cria aí lei penal por meio de emenda constitucional, né? Mais complicado aí, porque basicamente é o quê? O quórum, né? Conforme já falei com vocês aí. Medida provisória, vocês viram agora há pouco, né, que não pode criar lei penal. Medida provisória é ato unipessoal do presidente da República, né? Um poder que ele tem aí, porém não pode criar lei penal. Leis delegadas também, né, não podem aí criar lei penal. Tá beleza? Então, encerro aqui essa aula, né, para vocês aí, concurseiros, que eu sei que com certeza vai ser útil aí, tá certo? Vai ser útil aí. Termino com esse slide aí, né, com essa frase que eu sempre carrego aí. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Pitágoras, tá beleza? Clique no gostei, se inscreva no canal que é de graça, me siga no Instagram, @lucianomatos19, compartilhe esse vídeo aí, né, no seu grupo de estudos, com seus amigos, porque informação nunca é demais, tá beleza? Se gostou, peça aí que eu posso sortear alguns temas aqui, né, e gravar sobre mais temas aí para você, aulas gratuitas como essa, e fazer a minha parte aí, minha colaboração para a sua aprovação no concurso público, né, no cargo dos teus sonhos, tá beleza? Forte abraço, tamo junto, valeu!